Empolgados, mas organizados. Nem dá para acreditar que estamos indo a um parque de diversões em plena terça-feira de manhã, disse Mariana, segurando as mãos da amiga Luísa. Sabia que eu nunca fui a um parque de diversões sem os meus pais? Informou Luísa, demonstrando a mesma ansiedade da colega. Será que não vai ser perigoso? Não se preocupe, crianças. Eu sei que vocês vão gostar muito desse passeio, falou o diretor, tentando diminuir um pouco a tensão das meninas. Vocês sabem que nós não levamos nenhum de vocês a um passeio que não fosse seguro. A gente sabe, diretor, mas que dá um friozinho na barriga. Ah, isso dá, respondeu Luísa. Para aliviar um pouco a tensão, a professora Karina pediu que todos conferissem se estavam portando lápis, borracha e o bloquinho de anotações. Enquanto as crianças conferiam o material, a professora disse que, dessa vez, elas não seriam divididas em grupos, que seria mais seguro se todos ficassem juntos. As crianças gostaram da ideia. A chegada ao parque foi uma grande festa. Ainda no estacionamento, ninguém mais estava apreensivo. Pelo contrário, estavam falantes e felizes. A professora sorriu e levantou a mão. Ficou assim, parada com a mão para o alto por alguns segundos. E logo todos estavam em volta dela, prontos para ouvir as recomendações. O diretor achou aquilo muito interessante e perguntou: Como você fez isso? Como assim, diretor? Como você fez todos ficarem quietinhos em torno de você tão rapidinho? O diretor ainda fazia a pergunta e Mariana já estava com a mão levantada, pronta para responder. A professora olhou para ela, deu uma piscadinha e disse: Por favor, Mariana, explique para o diretor. Nós aprendemos esse segredinho no passeio que fizemos à Fazenda Modelo. O monitor que nos levou ao Museu da Fazenda disse que, sempre que ele levantasse a mão, nós deveríamos nos reunir em volta dele para ouvir a explicação. Nós achamos legal e a professora continuou fazendo assim com a gente. A professora agradeceu à aluna, olhou para todos e, após retirar algo da bolsa, disse: Como aqui tem muita gente, nós vamos mudar um pouquinho só nosso segredinho. Em vez de levantar apenas a mão, vou segurar esta bandeirinha amarela para que vocês me vejam com mais facilidade, certo? Pronto, estava combinado. A professora levantava a bandeirinha e logo todos estavam prontos para ouvir. Gente que se organiza não se complica. Este é mais um segredinho que a turma da professora Karina aprendeu cedo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma história que começa mais ou menos assim. Fenômeno barulhento. Vrum, clac, clac, blá, 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 blá. Trim, fom, fom. A primeira coisa que chamou a atenção de Rafael ao chegar num parque de diversões foi o som. O som das pessoas rindo, o som da música, a música que via dos brinquedos, entre outros sons. Rafael disse a Renato, que era o irmão da Luísa, se ele havia reparado em como os parques de diversões são muito barulhentos, e também alguns lugares públicos. E esses lugares têm esses sons, e esse som barulhento nós chamamos de, quem sabe, poluição sonora. Espantado, o garoto queria saber o que isso significava. Explicou então Rafael que era o excesso de barulho. Ele ainda finalizou dizendo que se refere a um fenômeno físico. E a turma, os alunos ficaram muito intrigantes com esse novo aprendizado. O irmão da Luísa,
que também estava com a turma no parque, era um jovem físico e ele conhecia muito bem sobre esse assunto e também tinha conhecimento em trabalhar assunto com as crianças. Eles fizeram uma fila atrás desse físico e foram caminhar pelo parque. Lá no parque, esse professor, a professora da sala, a professora Karina e o diretor foram descobrir quais eram esses sons. Para explicar, o físico levou eles perto de 2 caixas de som bem grandes. Nessa caixa de som que ficava lá no parque, tinha um técnico que ajustava o equipamento onde saíam o som e muitos fios elétricos. A pedido de Jorge, o professor físico, o técnico colocou uma música que tinha bastante percussão. Ele pediu para o técnico abaixar o som da música. Ele então perguntou para os alunos: vocês conseguem ouvir o som? Todos responderam que não. Enquanto o som ia aumentando, eles comentaram que os barulhos desta música faziam com que o batimento do coração aumentasse, como se o coração estivesse tremendo. Ao lado da caixa de som tinham copos, com água, com refri, com sucos, e eles podiam perceber que o líquido também tremia. É como se a água pulasse dentro do copo. Uma menina reclamou que o som era muito alto. Um dos garotos reclamou que fazia um certo apito dentro do ouvido, como se fosse um zumbido. E todos disseram que essa experiência de ouvir esse som foi muito legal. Um dos garotos, o Renato, disse para que todos anotassem essas sensações, que esse material, esse assunto seria muito importante, seria muito legal para uma feira de ciências. E eles começaram então a anotar as explicações. E anotaram lá que o som é a vibração do ar que atinge as nossas orelhas. O som ele é produzido quando alguma coisa vibra. E vibração são as sensações que tiram do som, que vêm do som. E como elas surgem? Perguntaram. É quando jogamos uma pedrinha na água e ela bate e começa a fazer círculos na água. Vocês já viram esse fenômeno? Então, Renato explicou que uma pedra lançada na água faz um conjunto de ondas em forma de círculos. E quando esse conjunto de ondas podem se propagar através do ar, da água ou do solo, nós chamamos de ondas sonoras. Mas de onde elas vêm? Eles queriam saber. O objeto que gera as ondas nós chamamos de fonte sonora. A fonte sonora produz uma vibração transmitida pelo ar até as nossas orelhas. A fonte sonora gera vibração. Por exemplo, sabe as cordas de um violão? Ou o som das nossas cordas vocais? No violão, elas vibram quando as mãos estão tocando as cordas. Na voz, é causada pelo ar que sai dos pulmões ou quando nós falamos e cantamos. O som captado pelo nosso corpo todo e não somente pelas nossas orelhas. Por isso, começamos a nos mexer quando ouvimos uma música. O professor explicou ainda que a poluição sonora faz com que cada vez mais as pessoas aumentem o volume. O aumento do volume faz com que isso gere um vício. E essa atitude pode causar um zumbido mesmo no nosso ouvido. E isso pode causar problemas na saúde, como a perca da nossa audição, deixando uma pessoa surda. E o som alto danifica o nosso nervo acústico, que leva o som da nossa orelha interna para o cérebro. Então, com essa história, nós podemos aprender sobre o som, sobre a vibração e sobre os cuidados que devemos de ter com a poluição sonora. Os cuidados sobre usar o fone de ouvido,
o volume que estamos ouvindo. Então, prestem atenção no resto dessa história que vocês vão ouvir aí na sala. Beijo e até mais. Tchau, tchau! Atrito no carrossel. As crianças caminhavam tranquilamente pelo parque quando ouviram uma alegre melodia que vinha de um dos brinquedos. Como por impulso, todas saíram correndo, e para os professores que ainda tentavam entender o que estava acontecendo, sobrou apenas uma palavra dita em coro: carrossel! Um parque de diversões não tem graça para as crianças se não tiver um bom carrossel. Logo, quase todos os alunos da professora Karina estavam cavalgando um cavalinho do carrossel. Lucas, ao lado do professor Jorge, observava os colegas brincando. O professor achou graça quando Thaís e Juliana passaram, já que elas apontavam corrida. A primeira montada num rápido carrossel e a segunda num vagaroso pangaré. O menino também se divertia com isso, mas logo ficou cismado com algo que viu à base dos brinquedos do carrossel. Curioso, foi logo perguntando ao professor: o que é aquela massa escura ali no pé do carrossel? Parece geleia de banana. Para que serve? Geleia de banana? Ah, sim! Seria preciso observar a expressão de espanto do professor enquanto tentava entender do que se tratava. Aquilo, explicou ele, é graxa. Ela está presente em muitos equipamentos. Serve para diminuir o atrito nos rolamentos e nas engrenagens. Gabriel, que escutava a conversa dos dois, resolveu participar. O que é atrito? Atrito, respondeu o professor, é algo que acontece quando um corpo em movimento entra em contato com outro, que esteja parado ou também em movimento. Tipo quando um esfrega no outro, Lucas tentava entender. Isso mesmo, quando dois materiais entram em atrito, eles esquentam. O que acontece quando atritamos um palito de fósforo na caixa? Ambos esquentam e a pólvora na cabeça do palito pega fogo. A essa altura, vários alunos que aguardavam a sua vez para brincar no carrossel já estavam em volta do professor. Logo apareceu a Camila. Com seu bloquinho e lápis na mão, e perguntou: vamos ver se eu entendi. Atrito também é um fenômeno físico, certo? Exatamente. Ouvindo isso, os que estavam por perto rapidamente pegaram seu material para tomar nota. Renato resolveu ajudar o professor. É por causa do atrito que as coisas param de se mover. Por exemplo, quando chutamos uma bola, ela percorre uma certa distância e logo para. Por que isso acontece? Quis saber Jorginho. Porque, ao se deslocar, ela entra em atrito com o ar e com o solo. Esse atrito é contrário ao movimento da bola, o que faz com que ela pare de rolar. Então, a graxa é para que o carrossel não pare? Isso, Rafa. No caso do carrossel, existem peças que estão em movimento, em contato com outras que também estão em movimento e outras que estão paradas. Isso gera atrito, que atrapalha o movimento do carrossel, além de desgastar a peça. A graxa serve para diminuir o atrito, fazendo com que o brinquedo se movimente com mais facilidade. Eu já peguei graxa na mão. Quando Rodrigo disse isso, logo chamou a atenção dos colegas. Então ele explicou: meu pai é mecânico e usa graxa para deixar as peças bem lisinhas. Ele colocou graxa no meu carrinho de rolimã para o brinquedo andar mais rápido. É verdade isso, professor? Quis confirmar Juliana. O professor mal acenou com a cabeça que sim e Rafa já quis saber. Então, professor,
Se não houvesse atrito, o carrossel giraria mais? Sim, e gastaria menos energia também, além de que as peças durarem mais. E não tem um jeito de eliminar de vez o atrito? Perguntou Diana. Ainda bem que não, respondeu o professor. Ainda bem? Como assim, professor? Disse Ana Júlia, que havia descido do carrossel. Aliás, a essa altura já não havia mais ninguém no brinquedo. A curiosidade desses meninos e meninas agora estava direcionada para uma única coisa: atrito. Então, o professor explicou melhor. É que o atrito não é de todo ruim. Pense bem, onde é mais fácil caminhar? No asfalto ou numa pista de gelo? No asfalto, a resposta foi coletiva. O gelo é muito liso, completou Mariana. Isso mesmo, numa pista de gelo, o atrito é muito pequeno e por isso é muito difícil caminhar sobre ela. A gente precisa de atrito para caminhar? Surpreendeu-se Renan. Sim, concordou o professor. Não somente nós, mas os automóveis também. Os pneus precisam ter aquelas ranhuras para facilitar o movimento. Quando os pneus ficam carecas, o carro tem mais dificuldade para começar a se locomover e também para parar quando não patina, escorrega. Então, o atrito é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo? Perguntou Fernandinho. O professor sorriu e depois falou. Na verdade, ele pode apresentar benefícios e prejuízos, dependendo da situação. No ensino médio, vocês vão aprender mais sobre o atrito e a sua importância. Pronto, já anotei, disse Rafa. Agora vamos, senão o dia acaba e a gente nem brincou de nada.